Dia 18 de dezembro a gente falou sobre os fatores que impedem a oração. Hoje o assunto é este aqui, ó. A oração poderosa e eficaz. Eu quero saber se eu estou inserido nesta realidade. Eu quero saber como que eu estou. Eu quero que esta radiografia seja minha. Eu preciso melhorar minha vida com Deus, porque está escrito: melhorai os vossos caminhos. Lucas 18, a partir do versículo 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Até aqui a palavra de Deus, até o versículo 8. O único meio de orar com poder e eficácia, sabe qual é? É orar. É simples assim. Não tem outro caminho. Você quer orar com poder e eficácia? Então, ore. Alguém já perguntou para mim: irmão Sérgio, me ensina a orar. É simples, eu te ensino agora. Leia o livro dos Salmos. Leia bastante. Leia muitas vezes. São só 150 salmos. Leia os salmos todos os dias. Num instantinho você vai aprender a orar. Num instantinho. Sabe, irmãos, tem muita gente que faz tempestade num copo d'água. Tem muita gente que acha que as coisas são difíceis demais. Então eu pergunto: quando é que a oração será poderosa e eficaz? Afinal de contas, quando? Primeiro, a oração será poderosa e eficaz quando ela for perseverante. Irmãos, eu não consigo passar um dia sem oração. Não dá, eu não consigo entender. E ainda que no fim do dia, quando eu termino de orar para poder me deitar para dormir, eu me deito e continuo a falar com Deus. Eu continuo a interceder. Eu acordo de manhã, a primeira pessoa que vem à minha lembrança, vividamente, é a pessoa de Jesus. Então a oração será poderosa quando ela for perseverante. Olha o que disse o juiz. Só que aqui é juiz da injustiça, né? O texto que a gente leu, vocês acompanharam. Como esta viúva me importuna, eu vou fazer justiça a ela, para que não venha mais aqui me aborrecer. Não aguento mais. Vou resolver a situação dela para parar com isso. Em Efésios, Paulo escreveu assim, capítulo 6. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você percebe que na oração tem que ter o tempero da intercessão. Oração não é só petição, é intercessão. Eu vou interceder pelo meu próximo.
interceder por povos, tribos, línguas e nações, e situações e circunstâncias, vidas, almas. Esse mesmo versículo, em outra versão, diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Exemplos de orações poderosas e eficazes e perseverantes. Tem que ter perseverança, igreja, na oração. Não adianta dizer assim, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Pensa, racionalize, você vai ver que você tem tempo para orar. Jacó orou a Deus com perseverança e recebeu um toque divino que o homem saiu mancando. Ore. Falando figuradamente, ore até que você saia mancando com o sinal de Deus na tua vida. Até que vidas olhem para você e digam, aquela tem sinal de Deus. Olha lá como é que ele anda, olha como ela fala, olha o jeito daquela, olha o jeito dele. Você viu? Mas também pudera, né? É crente. Ainda é crente? Então esse aí é daqueles crentes mesmo, que o negócio é sério. Ore com perseverança até você ter uma marca de Deus na sua vida que te identifique. Moisés orou a Deus com perseverança e sabe o que aconteceu lá no vale? Josué venceu a batalha. Tem muitos Josués na igreja de Deus que não conseguem vencer a batalha, porque muitas vezes eu e você, nós não oramos com perseverança. E tem Josué nosso, dos nossos, até entes queridos, da própria família, que está no campo de batalha, sofrendo e não consegue ter vitória, porque nós não oramos com perseverança. Ana orou a Deus com perseverança e alcançou a benevolência do Senhor, que até o pastor dela achou que ela estava bêbada, passando assim por ela. Irmã Ana, que isso? Para com esse negócio, você está bebendo muito. Você fica aí, parece que você está falando com Deus, mas do jeito que você está prostrado aí, só os teus lábios se movendo. Não, pastor. No caso era o sacerdote, né? Só estou contextualizando. Tua serva não está cheia do vinho. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Em outras palavras, estou com angústia, eu tenho tristeza, eu tenho busca, eu tenho consagração, eu tenho quebrantamento, eu estou em desespero, buscando em Deus a minha bênção, a minha benevolência. E o sacerdote falou assim: então, te seja concedido o que você está pedindo para Deus. E ela ainda havia posto assim um propósito no coração: se tu me deres um filho, eu vou dar ele para o Senhor de novo. Ele é teu obreiro, fica com ele, é teu servo. Ela ficou grávida, nasceu o menino Samuel, e quando a criança fortaleceu, desmamou, levou lá para o sacerdote. Pastor Eli, está aqui, propósito que eu fiz, olha aqui a minha bênção. Lembra que o senhor pensou que eu estava cheio de mosto? Pois é, não. Eu ando bem longe do mosto, bem longe do vinho. Comigo não. Está aqui, Deus me deu. E eu estou trazendo aqui para o Senhor cuidar dele. Cuida dele. Faça dele um grande homem de Deus. Samuel cresceu. Todo ano, todos os anos, Ana confeccionava uma roupa e levava para o seu filho.
que estava aos cuidados do sacerdote Eli. Todo ano o menino ia crescendo. E Samuel teve um ministério tríplice. Ele foi profeta de Deus, ele foi juiz. E que mais que ele foi, Samuel? Profeta, juiz, sacerdote. Ele tipificou a pessoa de Jesus. Foi um exemplo, como se fosse um tipo de Cristo. Ele apontava a sua vida, profetizava a respeito de Cristo Jesus, que teria também este ministério profético. Sabe por quê? Porque Ana orou com perseverança. Quando eu oro, quando nós oramos com perseverança, mudamos a história lá na frente. A coisa muda. As circunstâncias futuras, elas não são consequências de atitudes e escolhas humanas, pessoais, mesquinhas e carnais, porque eu acho que deve dizer assim, não. As circunstâncias serão divinas, serão benditas, serão bênçãos, dádivas, benesses, graças de Deus na minha vida. Jesus também orou a Deus com perseverança e abriu o caminho da salvação. A oração está intimamente ligada com a perseverança, irmãos amados. E quem persevera, ora com poder e eficácia. Não tem oração poderosa e eficaz sem a perseverança. Já tem gente que não pode perder um capítulo sequer de uma novela, não pode perder uma grande produção hollywoodiana, televisiva, não pode perder. Tem que estar lá na telinha, mas não ora. Aí termina o dia, 11 da noite, meia-noite, está cansado, está cansada, nem dobra o joelho, só senta na beira da cama já para se jogar no travesseiro e já diz, Deus me perdoa, o senhor está vendo que eu estou tão cansada, né? O senhor está vendo, o senhor sabe, o senhor me conhece, o senhor sabe da minha sinceridade, mas eu estou tão cansado, o senhor sabe como é que é, né? E deita, só que aí quando deita tem que esquecer de Jesus. Porque se ficar lembrando de Jesus, dói a consciência, fica pesada. Tem que esquecer de Jesus. Número 2, a oração será poderosa e eficaz quando for pública. Quer dizer que eu tenho que orar lá na rua? Não, presta atenção. Ela precisa ser pública. Vamos ver isso na Bíblia. O texto que a gente leu, lá no versículo 3. Uma viúva se dirigia ao fórum frequentemente, clamando por justiça, na causa que pleiteava contra o seu adversário, que estava em seu encalço, que a oprimia, e ela buscava justiça para a sua vida, socorro para a sua vida. Ela era insistente, e ela fazia isso publicamente, todo mundo sabia que ela buscava, que ela clamava, todo mundo sabia da sua necessidade, todo mundo sabia que a sua alma gritava por justiça, por misericórdia. Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta estas palavras: quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isto tem um significado. Na linguagem de hoje a Bíblia diz assim: quero que em todos os lugares os homens orem, isto é, os homens que são dedicados a Deus e que podem levantar as suas mãos em oração a Ele, sem ódio e sem brigas. Isto aqui, irmãos, está falando de moral, de cara limpa, de caráter, de cabeça erguida. Exemplos de orações poderosas e eficazes públicas. Eu amo os exemplos da Bíblia, são todos para mim. Moisés orou a Deus publicamente, recebeu a ordem de marchar e de levantar a sua mão sobre o mar.
conduziu o povo a atravessar pelo leito seco do Mar Vermelho. As águas lhe foram como muro à esquerda e à sua direita, e o exército egípcio se colocou no seu encalço. Israel alcançou o outro lado a salvo, e o mar então, por sua vez, engoliu os carros, os cavalos, os soldados de Faraó. Moisés e o povo celebraram a vitória, e Miriam e as mulheres tocavam tamboris e dançavam glorificando a Deus. Tudo isto começou com uma oração pública. Um homem, Moisés, que tinha moral para vir a público e dirigir a Deus uma oração. Tinha santidade para vir a público e dirigir a Deus uma oração. Tinha temor a Deus, tinha vida no altar para vir a público e manifestar o seu culto, o seu préstimo, a sua adoração a Deus. Outro exemplo, Salomão orou a Deus publicamente, ofertou sacrifícios e celebrou a festa dos tabernáculos com toda a nação durante 7 dias. Todos abençoaram o rei, felizes, corações alegres, e retornando para suas casas, felizes por todo o bem que Yahvé, o Todo-Poderoso, lhes fizera. Ficaram com o coração repleto de esperança. Quem não ora, não tem esperança. E isto é público. Pedro e João, juntamente com os demais irmãos, oraram a Deus publicamente. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, quando falamos aqui de oração pública, nós estamos falando de moralidade, de caráter. Estamos falando daquele crente que não tem sequer nenhuma rusga, nenhum rabicozinho. Ele tem a experiência de ter, aleluia, a politriz de Deus na sua vida, do temor de Deus na sua vida, da obediência a Deus em sua vida, aleluia. Ele não deve perante os homens, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, tem compromisso com o reino de Deus, tem compromisso com Jesus, tem compromisso com a palavra de Deus. Então anunciavam com ousadia. Quem ora em público certifica a fé, anima os fracos, testifica de sua autoridade moral e espiritual e exalta o Senhor. Isto é orar com poder e eficácia. Os resultados vívidos desse viver são a celebração da vitória, a poderosa presença da esperança e a vida cheia do Espírito Santo. São resultados. Número 3, a oração será poderosa e eficaz quando ela for oportuna. Opa, surgiu uma oportunidade para eu orar, vou orar. A gente leu no versículo 3, vocês acompanharam, que a viúva não desprezou a conveniência e nem o direito que tinha de recorrer à autoridade por sua justiça. Olha só, ela não desprezou a conveniência e nem o seu direito. Era uma grande oportunidade. Atos capítulo 20. No capítulo 20 de Atos está escrito assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo se estendeu na pregação até a meia-noite, quando Eutico, um jovem, estando na janela do terceiro andar, veio a cair, tomado de um profundo sono, vindo a morrer lá embaixo. Mas Paulo desceu, intercedeu por sua vida, o abraçou e confortou a todos, dizendo que ele estava vivo. E subindo novamente,
lá onde ele estava ministrando a palavra, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até o amanhecer. Então a oração será poderosa e eficaz quando ela for oportuna. Ore quando Deus te der a oportunidade. Ore quando for oportuno. O apóstolo Paulo não ignorou aquela grande oportunidade, mas ele se apressou e intercedeu pela vida daquele garoto, daquele rapaz, e o milagre glorificou a Deus, confirmando, ratificando a autoridade do seu ensinamento durante todo o resto daquela noite até o amanhecer. Esse homem tem vida com Deus. Esse homem tem compromisso com Deus. Ele ora e Deus responde. Deus muda as circunstâncias. Exemplos da Bíblia de orações poderosas, eficazes e oportunas. Gente que orou oportunamente e as coisas modificaram. Ezequias orou a Deus oportuna e intensamente, de rosto virado para a parede, ao adoecer para a morte. Então Deus enviou o profeta Isaías para lhe assegurar a cura e mais 15 anos de vida. Mudou ou não mudou a história do rei, do Ezequias? Mudou completamente, mudou a vida dele, mudou o futuro dele. O homem viveu mais 15 anos, cheio de saúde. Depois disso que o Senhor recolheu ele. É um exemplo de oração poderosa e eficaz que é oportuna. Orou oportunamente. Davi orou a Deus ansiosa e oportunamente. Foi atendido e a misericórdia de Deus o alcançou, não porque merecesse, mas porque se arrependera, consagrara o seu coração, buscara o perdão dos seus pecados e, acima de tudo, se sujeitara resignado às consequências de seu desatino, sua loucura, colhendo todo o mal que plantara. De fato, ele sofreu até ao fim de sua vida, mas ele foi salvo porque ele confiou em Deus. E o Senhor disse assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. O único Deus pode perdoar, o único Deus pode socorrer, o Todo-Poderoso, e ainda recebe quem se arrepende e se converte. O único Deus. Outro exemplo que orou, de crente que orou oportunamente, foi Josafá, que apregoou um jejum e se pôs em pé na casa do Senhor e orou a Deus oportunamente para que o socorresse, porque não havia escapatória diante do exército inimigo de quase 1 milhão de soldados. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse assim: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá, todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram e adoraram a Deus em um culto, em uma celebração. A oração oportuna se faz poderosa e eficaz diante de uma enorme e urgente necessidade, por onde Deus é glorificado e a sua palavra é confirmada. Quer confirmação? Viva em oração. Chegou no ponto do desespero, entre em oração. Não arrede o pé da oração, e Deus vai mudar a história, e Deus vai colocar os teus pés no caminho certo. Número 4. A oração será poderosa e eficaz quando ela for
comovente. É aquela oração que mexe com o céu. Viu? O texto que a gente leu, vocês acompanharam, no versículo 5, diz assim: que a viúva conseguiu comover o juiz, ainda que este tentara se livrar da importunação. Ele tentou se livrar daquela importunação. Então, ela insistiu e conseguiu comover o juiz. Ganhou a atenção dele. Lá em Jeremias capítulo 31, diz assim, olha a palavra do Senhor que diz: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, eu tive arrependimento, e depois que me conheci, eu olhei para mim mesmo. Hoje foi falado aqui sobre introspecção, exame introspectivo. Então depois que eu me conheci, bati na minha coxa, uma expressão da época cultural, reconhecimento. Fiquei confuso, sim. Eu me envergonhei, porque suportei o opróbrio, a vergonha da minha mocidade. Então disse o Senhor: não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele, diz o Senhor, o meu coração. Deveras me compadecerei dele ainda, diz o Senhor, porque eu disciplino, eu repreendo, eu permito tribulação, eu trago disciplina corretiva. Ele geme, ele sente, mas ele continua fiel, ele continua quebrantado e consagrado. Ele anda no meu temor, então eu vou abençoá-lo. Esse texto na linguagem de hoje diz assim: escuto estas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, faze-nos voltar, e voltaremos a ti, pois tu és o eterno, o nosso Deus. Nós nos afastamos de ti na desobediência, no desleixo, mas logo nos arrependemos, nos voltamos, nos convertemos. Depois que o Senhor nos castigou, curvamos as nossas cabeças em sinal de tristeza. Então disse o Senhor assim: povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o teu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove, e eu certamente terei misericórdia de ti. Eu sou o Deus eterno, o Todo-Poderoso, quem está falando contigo. Exemplo de oração poderosa e eficaz, que comove, que é comovente, que mexe com o céu, que muda tudo. A igreja orou a Deus de forma contínua e comovente, pela vida e pelo ministério de Pedro, o qual havia sido lançado da prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e ali resplandeceu uma luz, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo assim, o anjo falou: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias, lança as costas a tua capa, e segue-me. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, a qual se lhes abriu por si mesma, e eles saíram para fora. Poder da oração abriu grilhões. O poder da oração abriu ferrolhos. Não desista de orar, não pare de orar, persevere na oração, porque se os ferrolhos não abrirem, serão despedaçados.
O poder e a eficácia da oração também se fazem sentir quando levam à comoção, e Deus com ternura age solicitamente em socorro e benefício de seu povo sobre a face da terra. Número 5. A oração será poderosa e eficaz quando mexer com o céu. O texto que a gente leu no começo. Deus fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Eu, Jesus, vos asseguro, dizendo que Ele, o Pai Celestial, vos fará sua justiça e depressa. Jesus está falando que Deus vai entrar com justiça e depressa. É conveniente que eu continue em oração. Eu devo orar, eu devo me consagrar, eu devo tirar da minha vida picuinhas que não me levam a nada. Exemplos de orações poderosas, eficazes, que mexeram com o céu. Vamos lá. Jacó orou profética e solicitamente por seus filhos, proferiu palavras de bênção e de retidão, mexeu com o céu, e Deus confirmou cada uma de suas palavras sobre a sua posteridade. O que Jacó pronunciou sobre os seus filhos, dezenas e dezenas de anos depois, se cumpriu integralmente na vida de cada um deles. Moisés orou resignado e quebrantado, intercedeu pelo povo que se desviava em loucuras, em idolatrias, em reclamações, em murmurações. Nessa oração, resignado que estava e quebrantado nessa oração, mexeu com o céu e Deus manifestou misericórdia e perdão. Insista na oração, porque Deus se manifesta com misericórdia e perdão. O Sansão orou humilhado e arrependido, clamou por justiça, mexeu com o céu e Deus lhe restituiu a força. O seu cabelo cresceu de novo e a casa caiu para o inimigo. Elias orou segura e corajosamente, desafiara os idólatras e feiticeiros, motejara dos adoradores de Baal e de Azera, reparara o altar e mexeu com o céu, de onde proveio o fogo consumidor. Quer ter fogo no altar? Ore a Deus. Josué orou com confiança e consagração. O sol e a lua estacionaram, o sistema solar travou, confundiu e afadigou o exército inimigo. Na verdade, a oração de Josué não somente mexeu com o céu interestelar, mas mexeu com a habitação do trono de Deus, e grande e notória foi a vitória conquistada. Oração poderosa e eficaz. Estevão orou fervoroso, cheio de fé e do Espírito Santo, liberou perdão sobre os seus algozes, mexeu com o céu que o assistia, era o primeiro mártir, e ele pôde contemplar Jesus em pé, à direita de Deus, à direita do Todo-Poderoso nas alturas, o qual o recebeu, por fim, lá nas mansões eternais, porque Estevão partiu para a eternidade, foi o primeiro mártir. Às vezes alguém pode questionar, mas escuta, não está escrito que Jesus está sentado à direita do Todo-Poderoso, à direita de Deus, à direita do Pai? Sim, Ele está sentado à direita do Pai. Mas então como é que Estevão, ele olhou e viu Jesus em pé à direita do Pai? Eu quero crer, a Bíblia não diz isto. Por favor, deixa eu cogitar isto gostosamente no meu coração. Você não precisa entender dessa forma, mas eu quero, porque é gostoso. Eu quero crer que Jesus, sentado no seu trono ao lado do Pai, naquele momento, irmãos, o primeiro mártir, Jesus naquele momento, Pai, eu vou ficar em pé. Dá licença. Sim, meu filho, claro, fique em pé.
Aí Jesus ficou em pé e recebeu o primeiro mártir. O primeiro mártir. É um sinal de honra. É um sinal de honra. Você ficou em pé para receber alguém. Eu quero crer que Jesus ficou em pé para receber o primeiro mártir, dentre milhares e milhares e milhares de outros que haveriam de morrer da mesma forma, como mártires, servindo a Jesus. Esta é a oração poderosa e eficaz, da qual tanta gente fala, tantos pregadores pregam sobre estas questões de oração. Os 7 passos para a oração ser ouvida, né? Pregações assim. 3 conselhos para quem vai começar uma vida de oração. 2 isso, 5 aquilo, 15 aquilo outro, para uma oração chegar no céu. Sabe esses estudos bíblicos? Tanto se fala, tanto se prega. Mas esta aqui é a oração poderosa e eficaz, que tanta gente escuta, tanto se ensina, tanto se sabe. A gente sabe bastante coisa sobre oração, mas pouco se pratica. Porque se eu escrever a palavra orar e ler ao contrário, ou também eu posso escrever a palavra orar ao contrário, sai a palavra raro, e para muitos dentre nós, orar é raro. Não se tem uma vida de oração, não se tem uma vida com Deus. Talvez você possa dizer assim para mim: mas irmão Sérgio, você é obreiro da igreja, você é o pastor, então você tem, a sua vida é orar e ler a Bíblia mesmo. Eu não, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro. Irmãos, quem fala assim não conhece a minha vida. Não conhece. Mas eu tenho a minha família que sabe, que é testemunha das nossas aflições, das nossas lutas, das nossas buscas, das nossas brigas, brigar contra as circunstâncias, para você ter um momento de devocional, um momento de você estar debruçado sobre a Bíblia, um momento de oração, um momento de escutar o Espírito Santo de Deus. É isto. Aí você fala: mas irmão Sérgio, você pega uma mensagem dessa lá na internet, é simples, você vem aqui, joga em cima da nossa cabeça e o povo que se lasque. Eu jogo em cima da cabeça e o povo que se lasque, eu busquei na internet. Não, eu não faço isso, eu nunca trouxe mensagem de internet aqui na minha vida, nunca fiz isso. Mas isso aqui é Deus me ensinando. Essa meditação que eu tenho aqui, esse pequeno esboço que eu tenho aqui, Deus me deu ele para escrever isto aqui no ano de 2002. No ano de 2002. 14 anos depois, estou compartilhando com vocês. Viu? Então não é porque eu busquei na internet, porque em 2002 eu não tinha internet, não. Irmãos, isto aqui é um assunto que me leva ao quebrantamento, ao arrependimento, à contrição, à vexação, à consagração, à maturidade, ao juízo, ao temor, ao reconhecimento, de saber que eu preciso mais de Deus, que eu quero mais de Deus, que a minha alma grita por mais de Deus. 2016 se foi. Não é que 2016 se foi, na verdade o tempo é fixo. O tempo é fixo. Porque os cientistas dizem que o tempo é fixo, está tudo bem, mas a Bíblia diz isto. A Bíblia diz assim, ó: o tempo passou? Não, a Bíblia diz assim, ó: nós passamos, nós voamos. Aí a Bíblia diz assim: a nossa vida é como a fumaça, que ao sair, logo se dissipa, ao nascer, logo se dissipa. A biologia, a ciência chamada biologia, estudo da vida, onde se estudam as células, as mitocôndrias, os átomos, como se processam, sabe, as células ali e outras coisas mais.
Sabe o que a ciência, a biologia nos ensina? Irmãos, aí alguém pode falar assim: irmão Sérgio, você começou a morrer porque você está ficando velho, passou dos 50, está ficando velho. Passou dos 60, passou dos 70, passou dos 80, já está de partida. Não, irmãos. Irmão José Valdomiro, na concepção, quando o óvulo é fecundado, ali começa o processo da morte. Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. O pecado trouxe degeneração, morte e corrupção. No ato da fecundação ali, começou uma vida humana, sim, mas ali começamos a morrer. A vida existente, ela está em processo de morte. Mas Deus recolhe o ser humano e o espírito volta para Deus. Tudo no tempo de Deus. Nesse tempo, irmãos, que nos resta, a Bíblia diz o tempo que nos resta, vamos viver uma vida com Deus, tá bom? Uma vida com Deus, de consagração, de leitura da Bíblia, de oração, despertamento com as coisas de Deus, responsabilidade com as coisas da igreja. Vamos ter um despertamento, irmãos. Vamos ser carinhosos, generosos, abençoadores, ministros, obreiros, obreiras de valor, crentes cheios do Espírito Santo, não crentes noveleiros, piadeiros, não, mas crentes biblicistas, que amam a palavra de Deus. Que você também busque a Deus e receba uma mensagem e anote para nunca esquecer, e espere Deus te dar uma oportunidade. Esta aqui, por exemplo, esperou 14 anos. Eu nunca tenho pressa de pregar, nem faço questão. Tenho prazer sim, porque é um peso de responsabilidade. Mas busque a Deus, ouça a Deus, alimente a sua alma, tá certo? Amém até aqui a palavra de Deus. Que Deus os abençoe no doce e precioso nome de Jesus. Vivamos em oração.